Você sabe por que você nasceu? Você sabe qual é o propósito para a sua vida? Você sabe qual é a sua missão? João capítulo 18, verso 37 nos mostra Pilatos interrogando Jesus se ele é rei. E Jesus diz que foi para isso que ele nasceu. Isso nos mostra que Jesus sabia qual era o seu propósito nessa terra. Jesus realmente viveu uma vida com propósito. Propósito é um tema central na vida de qualquer pessoa e no contexto bíblico ele ganha uma dimensão ainda mais profunda. O que é propósito? Propósito é a razão ou a motivação que dá sentido às nossas ações e à nossa vida. Rick Warren, o autor de Uma Vida com Propósito, vai dizer que existe pelo menos 3 perguntas básicas que nós fazemos nessa vida. A primeira é: por que estou aqui? A segunda é: a minha vida tem importância? E a terceira é: qual é o meu propósito? Responder esta pergunta é essencial para que nós possamos viver uma vida que vale a pena. Primeiramente, se você quer entender qual é o seu propósito, você precisa entender que o propósito não tem a ver com você, tudo começa em Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16 nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O propósito de vida é muito maior do que uma realização pessoal, é muito maior do que a paz de espírito ou mesmo a felicidade, é muito maior que a família, a carreira ou mesmo o mais ousado sonho e ambição. Na confissão de Santo Agostinho, ele disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. A busca pelo propósito da vida tem desafiado a humanidade há milênios, porém geralmente erramos o caminho de forma equivocada. Muitas vezes fazemos perguntas centradas em nós mesmos, como: o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Minha ambição? Os meus sonhos? O meu futuro? Ao contrário do que afirmam vários gurus da internet, filmes, livros de autoajuda, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. Romanos capítulo 11, 36 nos diz: pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Você existe para ele, para a glória de Deus. Você não pode chegar ao propósito da vida concentrando em você mesmo. Deve começar em Deus, em seu Criador, porque você existe por meio dele e para ele. Rick Warren escreve: muitas pessoas tentam usar Deus para alcançar o seu propósito, mas essa abordagem é contrária à sua natureza e inevitavelmente levará ao fracasso. Fomos criados por Deus e não o contrário. Viver significa permitir que Deus nos use para cumprir o seu propósito, em vez de tentá-lo usá-lo para realizar o nosso propósito. Entenda, você foi criado para a glória de Deus. Então, compreender uma vida com propósito é entender que tudo começa em Deus. Que Deus te abençoe.